Bom dia. Hoje vamos aprender a derivar usando as regras de derivação, está bem? Isto é muito importante, por exemplo, para primitivar, tem que saber derivar bem. Não só mesmo para derivar em si, também é muito importante. Ok, então a primeira sugestão é, eu tenho aqui a tabela de derivadas e copiem isto para uma folha à parte, que vão ter sempre à mão quando estão a fazer derivadas, está bem? Um formulário. Ok, copiem isto tudo. Então vamos começar a falar sobre as regras de derivação. Então vamos lá. A primeira regra é, aqui o U e o V são funções, X é incógnita e K é uma constante. A primeira regra é a derivada da K, ou seja, a derivada de uma constante dá sempre zero. Ou seja, se a derivada representa-se com esta plicazinha assim em cima, a derivada de 2 dá zero. Qualquer número de 10 dá zero. De menos raiz de 3 dá zero. Ok? Se eu quiser derivar qualquer número, dá sempre zero. Se o número estiver sozinho. Depois, a derivada da incógnita, do x, dá 1. Ou seja, se eu quiser derivar x, dá 1. Ok? Pronto. Então, agora, se eu tiver uma constante a multiplicar por uma função qualquer que seja, outra coisa, então, o que é que acontece? Digamos que essa constante sai para fora e fica a derivada do resto. Ou seja, por exemplo, se eu tiver 5x, a derivada de 5x, o 5 pode sair para fora e fica simplesmente a derivada do x. Ok? Portanto, dá 5, a derivada do x é da constante, tínhamos cá em cima que era 1, portanto é 5 vezes 1 é 5, a derivada de 5x é 5. Ok? Se eu tiver a derivada de menos 10x, o menos 10 sai para fora, faço a derivada só do x, fica a derivada só do x. Menos 10, a derivada do x da variável é 1, portanto, menos 10. Menos raiz de 5x. Menos raiz de 5 sai para fora, derivada do x, menos raiz de 5, a derivada do x é da variável dá 1, portanto dá menos raiz de 5. Ok? Ok. Depois, se nós tivermos somas, a derivada da soma é simplesmente derivar uma mais a derivada da outra. Ok? Portanto, se eu tiver 2x mais 4, por exemplo, e eu quiser derivar isto, portanto, é uma soma, é a derivada do 2x mais a derivada do 4. Ok? E agora, a derivada do 2x, o 2 é a constante, pode sair para fora, fica só a derivada do x, mais a derivada de uma constante sozinha, dá zero, não é? Este que vimos aqui em cima, certo? Portanto, 2, a derivada do x dá 1, mais 0, dá 2. Ok? Portanto, isto para somas ou subtrações, é soma algébrica. Portanto, se eu tiver menos 4, menos 4 menos 7x, como é que eu faço a derivada? A derivada da soma, portanto, é a derivada do menos 4 menos a derivada do 7x. Ok? Portanto, a derivada do menos 4 é uma constante, dá 0, menos o 7 sai para fora e fica a derivada do x. Ok? 0, menos 7, a derivada do x é 1, dá menos 7. Certo? Derivada de menos x mais 3. O menos sai para fora, fica a derivada do x mais a derivada do 3. Portanto, a derivada do x é 1, fica menos 1. A derivada do 3 é constante sozinha, dá 0, igual a menos 1. Certo? Está bem? Pronto. A seguir tínhamos a regra, que é a multiplicação. Se eu tenho uma função u vezes o v, a derivada é derivada do u vezes o v mais o u vezes o v'.
ok? Não é simplesmente, para a multiplicação, não é simplesmente a derivada de um vezes a derivada do outro, ok? Tem que seguir esta regra, ok? Portanto, se eu tiver, por exemplo, 5x a multiplicar por menos 3x, se eu quiser derivar isto, como é que eu faço? É a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, ok? Derivada de 5x, o 5 sai para fora, a derivada do x dá 1. Vamos lá fazer 5, a derivada do x, vezes menos 3x, mais 5x. O menos 3 sai para fora, fica a derivada do x. Portanto, a derivada de x é 1, portanto fica 5 vezes menos 3x, mais 5x vezes menos 3, a derivada do x dá 1. Portanto, menos 15x. Ui, o que é que eu fiz mal? Está bem. Não, está bem, está bem. Menos 15x, portanto dá menos 30x. Ok? Já agora, só por curiosidade. Mas não sabemos ainda. Está bem. Pronto. Ok. Está bem? Querem que possa fazer mais uma? Se eu tiver menos 2x a multiplicar por menos 4 e quiser fazer a derivada. Portanto, é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Portanto, agora aqui a derivada do menos 2x, o menos 2 sai para fora, que é constante, e fica só a derivada do x, vezes menos 4, mais menos 2x, a derivada do menos 4 sozinha é um número, dá zero, ok? Portanto, menos 2 vezes 1 vezes menos 4, mais zero, ou seja, 8, ok? Pronto, esta é a derivada do produto. A do quociente também não é só a derivada do de cima sobre a derivada do baixo, é esta regra, ok? Portanto, vamos lá. Vou lá aqui. A derivada de um quociente, de uma função U a dividir por uma função V, é a derivada do de cima vezes o de baixo, menos o de cima vezes a derivada do de baixo, sobre o de baixo ao quadrado. É esta a fórmula, ok? Então, se eu tiver 5x a dividir por 2x, eu sei que isto dava 5 meios, não é? Mas é só para treinar, tá bem? Portanto, a derivada do de cima, derivada do 5x vezes o de baixo, menos o de cima, vezes a derivada do de baixo, sobre o de baixo ao quadrado, ok? A derivada do 5x, o 5 sai para fora, fica a derivada do x, que é 1, vezes 2x, menos 5x, a derivada do 2x, o 2 sai para fora, a derivada do x é 1, sobre 4x quadrado, ok? Portanto, 5 vezes 2, 10x, menos 10x, enganei-me qualquer coisa, sobre 4x quadrado. Não, isto é uma constante, a derivada dá zero, está certo. Isto é 5 mais, não é? A derivada dá zero. 0 sobre 4x quadrado, que é igual a zero. Ok? Portanto, é só seguir a fórmula, não tem nada de especial. A seguir temos a fórmula da raiz de U. A derivada da raiz de U é U' sobre 2 raiz de U. Portanto, se eu quiser calcular a derivada da raiz de 3x, como é que faço? Portanto, o que é o meu? É o 3x, certo? Portanto, fica aqui com o a derivada do 3x, 2 raiz do u, que é o 3x.
A derivada do 3x é 3 vezes a derivada, 3 sai para fora, a derivada do x que é 1, sobre 2 raiz de 3x. Portanto, 3 sobre 2 raiz de 3x. Está feito. Está bem? Nada de especial. Ok, portanto, esta já fizemos também. Agora vamos a uma muito usada, que é a derivada da potência. Então, vou pôr aqui a fórmula. A derivada do u elevado a uma constante, u ao quadrado, portanto, uma função ao quadrado, ao cubo, elevado a um meio, etc., cai o k, fica u elevado a k menos 1, vezes a derivada do u. Ok? Isto com k diferente de 1, senão fica ali... Mas é k diferente de 1, senão fica elevado a 0. Não. K é k diferente de 0. Exato, senão é o u elevado a 0. O elevado a 0 é uma constante, pronto, deixa de fazer sentido. K diferente de 0. E K nos relacionais. Frações, podem ser números ou frações. Ok? Números inteiros ou frações. Ok, então vamos lá. Por exemplo, se eu tiver x ao cubo, como é que é a derivada de x ao cubo? Portanto, o meu u é o x, não é? E isto é o k. Ok, então é o k, ou seja, é o 3, depois é o u, que é o meu x, elevado a 3 menos 1, vezes a derivada do x. Ok, fica 3x ao quadrado, vezes 1, ou seja, 3x quadrado. Portanto, a derivada de x ao cubo, cai o 3, fica 3x quadrado. A derivada de x à quinta. Cai o 5, fica x elevado a 5 menos 1 vezes a derivada do x. Ok? Portanto, 5x à quarta vezes 1. 5x à quarta. A derivada de x à quinta cai o 5 e fica x à quarta. X elevado a menos 3. A derivada. Cai o menos 3, fica x elevado a menos 3 menos 1, vezes a derivada do x. Portanto, menos 3, x levantado a menos 2, a derivada do x é 1. Portanto, dá menos 3x levantado a menos 2. Ok? Pronto. Eu também posso ter, por exemplo, 5x elevado a 4. Que aqui é agora o meu u. O meu u é o 5x, não é? 4 é o k. Portanto, cai o 4. 5x levantado a 4 menos 1, vezes a derivada do 5x. Ok? Vezes o bolinha. Portanto, 4, 5x ao cubo, a derivada do 5x sai o 5 para fora e a derivada do x é 1. Portanto, dá 20, 5x ao cubo. Ok? Se eu tiver 3x mais 1, elevado a 6, a derivada. Cai o 6, 3x mais 1 levantado a 6 menos 1, vezes a derivada de 3x mais 1. Ok? 6, 3x mais 1 levantado a 5, derivada do 3x mais 1. É uma soma, não é? É a derivada do 3x mais a derivada do 1, ou seja, 6, 3x mais 1 à quinta, aqui é a derivada de 3x. Derivada de 3x, o 3 sai para fora, a derivada do x é 1, 3 mais a derivada do 1, que é 0. 6 vezes 3, 18, 3x mais 1 à quinta. Ok? Pronto. Agora, mais fórmulas. Temos as
Esta já vimos. Não, esta é uma constante. Pronto, quando é, por exemplo, 2 levantado a x, é esta fórmula, se calhar não vou debruçar muito sobre essa. Temos a exponencial e o logaritmo. A outra é igual, é só a fórmula, ok? Portanto, a fórmula para a exponencial, a derivada de um e elevado a u, é elevado a u vezes u', ok? Portanto, se eu tenho e levantado a 5x, é a derivada da e elevado a 5x, o meu u é 5x, não é? Portanto, fica a derivada de 5x. Portanto, e elevado a 5x, a derivada de 5x é 5, vezes a derivada do x, que é 1, portanto, fica 5 e elevado a 5x. Ok? E elevado a 2x menos 3. Derivada disto. Fica o e elevado a 2x menos 3, vezes a derivada de 2x menos 3. Portanto, e elevado a 2x menos 3. A derivada da soma é derivada do 2x menos a derivada do 3. Portanto, é elevado a 2x menos 3. A derivada de 2x é 2, vezes a derivada do x, que é 1, menos a derivada constante sozinha é 0. 2 é elevado a 2x menos 3. Está bem? Semelhantemente, a derivada do ln de u, do logaritmo, é u' sobre u. Então, se eu tenho ln de 3x, a derivada é a derivada do 3x, meu u é o 3x, certo? Sobre 3x. A derivada de 3x é 3 vezes a derivada do x, que é 1, sobre 3x. Portanto, dá 1 sobre x. Ln de 4x mais 1. A derivada. Portanto, é a derivada do 4x mais 1 sobre o 4x mais 1. Portanto, é a derivada do 4x mais a derivada do 1 sobre o 4x mais 1. A derivada de 4x dá 4, mais a derivada de 1 dá 0 sobre 4x mais 1. 4 sobre 4x mais 1. Ok? Se eu tiver ln de x quadrado, a derivada. Portanto, o meu u é x quadrado, não é? Portanto, é u', é a derivada do x quadrado sobre o x quadrado. Ora, a derivada de x quadrado, lembram-se, é da potência, cai o 2, fica x elevado a 2 menos 1 vezes a derivada do x sobre x quadrado. Ou seja, a 2x sobre x quadrado. A derivada de x é 1, portanto fica 2 sobre x. Ok? Pronto. Outro que temos agora é a derivada do seno de u. A derivada do seno é o cosseno de u, vezes u'. Ok, se eu tiver o seno de 5x e quiser derivar, meu u é 5x, certo? Derivada do seno de 5x é o cosseno de 5x vezes a derivada do 5x. Portanto, é o cosseno de 5x vezes a derivada de 5x é 5, vezes 5 sai para fora, a derivada de x é 1, portanto, fica 5 cosseno de 5x, ok? Se eu tiver o seno de x à sexta e quiser derivar, a derivada do seno é o cosseno de x à sexta vezes a derivada do x à sexta. Ok. Portanto, cosseno de x à sexta, derivada de x à sexta é a potência, não é? Cai o 6, x levantado a 6 menos 1 vezes a derivada do x. Cosseno de x à sexta, 6x à quinta vezes 1. Portanto, fica 6x à quinta cosseno de x à sexta. Ok? Pronto. E, em geral, com qualquer função é assim.
ok? Vamos só fazer aqui, agora, misturar várias funções, fazer a composição de várias funções, ok? Se eu tiver a função seno de raiz de x à quinta sobre pode ser assim só, e quiser derivar isto. Portanto, o que é que eu tenho primeiro? Um seno, não é? Derivada do seno de u, não é? Este é o meu u, é o cosseno de u, ou seja, do raiz de x à quinta, vezes u', a raiz de x à quinta, derivado, ok? O seno de raiz de x à quinta, agora a derivada agora tenho o quê? A derivada de uma raiz. Derivada da raiz de u é u' sobre 2 raiz de u. Ok? Portanto, vai ser a derivada do x à quinta, o meu u é x à quinta, sobre 2 raiz de x à quinta. Ok? Ainda lá tem uma derivada, vou continuar. Cosseno de raiz de x à quinta, derivada de x à quinta. É a potência, não é? Raio 5, x à quarta, vezes a derivada do x que é 1, sobre 2 raiz de x à quinta. Ok? Portanto, cosseno de raiz de x à quinta, 5x à quarta, o derivado de x é 1, sobre 2 raiz de x à quinta. Não podemos pôr isto numa potência, mas está feito. Ok? Certo? Portanto, é só ir fazendo, até desaparecerem as derivadas. Ok? Se eu tiver E elevado pode ser o cosseno de menos x à quinta mais 3x quadrado. A derivada disto. Ok? O que é que eu tenho primeiro? A exponencial, não é? A derivada do E elevado a U é elevado a U vezes U', ok? Portanto, isto tudo é o meu U, não é? Portanto, dá E elevado a isto tudo, vezes a derivada do cosseno de menos x à quinta mais 3x quadrado. Portanto, E elevado ao cosseno menos x à quinta mais 3x quadrado. Agora, a derivada do cosseno. A derivada do cosseno ainda não dei, mas está aí no formulário do cosseno. A derivada do cosseno de U é menos seno de U vezes U', ok? Portanto, isto dá menos seno de U, menos x à quinta mais 3x quadrado, vezes U', ou seja, a derivada de menos x à quinta mais 3x quadrado, ok? Portanto, dá E elevado ao cosseno menos x à quinta mais 3x quadrado, menos seno. Portanto, é só continuar até desaparecerem as derivadas. Menos x à quinta mais 3x quadrado. Agora, a derivada de uma soma. O menos pode ser para fora. A derivada de x à quinta mais 3, a derivada de x quadrado. Portanto, é igual a E elevado a cosseno menos x à quinta mais 3x quadrado. Menos seno de menos x à quinta mais 3x quadrado. E agora ainda tenho ali umas derivadas. Portanto, a derivada de x à quinta é menos, portanto, ficam menos. A derivada de x à quinta é 5x à quarta, vezes a derivada de x que é 1, mais 3 vezes a derivada de x quadrado é 2, cai o 2, não é? Fica x elevado a 1 vezes 1. Pronto, já desapareceram os derivados, está derivado. Está bem? E é sempre assim, é só seguir as fórmulas, tem aí o resto das fórmulas, ok? E não tem nada que saber, é só seguir as fórmulas e ir derivando, está bem? Qualquer dúvida, contactem-me, sandra.gaspar.coto@gmail.com. Pois tudo!